Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje, como vocês viram no título, é sobre redes sociais e comparação e tudo isso aí, saúde mental e tudo mais, tá bom? Então sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Então vamos lá, gente. O porquê que eu vim trazer esse assunto, né? Eu já tô há mais de vai fazer um mês que eu estou sem o Instagram ou Facebook, eu já nem mexia mais e eu decidi por completo excluir e não desativar por um tempo, porque desativar por um tempo eu já tinha feito isso há muito tempo, mas não estava mais funcionando, tá bom? Então vamos lá. Primeiro motivo eu estava procrastinando muitas coisas, né? Eu sempre fui muito de ir e fazer e não ficar muito enrolando, então tava começando, voltando, aqui eu ouvi um barulho e eu fui ver o que era. E aí, essa questão da procrastinação aumentou demais, né? Comecei a se tornar uma pessoa muito improdutiva. Quando eu fui olhar, tem tipo uma lá no celular mostra, né, quanto tempo você ficou e cada vez mais esse tempo ele tava aumentando e eu notei também que eu estava me tornando uma pessoa ansiosa. E a ansiedade, gente, não é simplesmente uma coisa só de sentimento. Literalmente estava afetando por dentro, sabe? Cheguei até aí no médico, fiz eletrocardiograma porque eu achei que eu estava infartando, porque a ansiedade ela me dava tipo uns choques assim no coração e sempre me atacava na hora que eu ia dormir. Na hora que eu ia me deitar, começava a sentir suor, começava a tremer, começava tipo sentir uns choquezinhos assim no coração e ali eu notei que era reflexo daquilo que eu ficava o dia inteiro nas redes sociais. Eu não conseguia dormir direito, não comia direito e era aquele monte de informação e eu querendo ser consumista demais, porque por conta das redes sociais eu comecei a comprar muito, eu queria fazer várias coisas ao mesmo tempo e não fazia nada. Aí eu decidi desativar por um tempo, né, pra poder ver. E eu vi que alguns aspectos melhorou muito. Então depois que eu voltei, eu decidi mudar um pouco meu perfil, tirar esse perfil mais perfil particular, né? Mostrar a sua vida para tentar mudar, né? Colocar mais conteúdo sobre livros, que eram as coisas que eu queria postar, né? Passeios, mas também não resolveu, tá? Começou a desencadear outros gatilhos de sentimento, né? Que é o sentimento do fracasso, porque você começa a se comparar com o outro e por aí vai. Aonde que eu quero chegar com isso? Por que que eu cheguei na finalidade de excluir permanentemente e não voltar mais? Primeiro, eu notei que, vocês verem, né, que às vezes eu tô falando, eu esqueço uma palavra, eu comecei a me tornar uma pessoa esquecida, e sempre eu fui uma pessoa com uma memória muito boa. Comecei a notar também que comecei a ter falhas, né, no ler, no escrever, às vezes eu vou falar, não tô falando corretamente, né, por quê? Porque as minhas funções cognitivas, né? Que é a memória, o aprendizado, a linguagem, ela estava ficando enfraquecida, gente. Sim, as funções cognitivas, nem sei se falei direito, ó, tá vendo? Elas ficam enfraquecidas. Então, eu comecei a notar esquecimento. Então, isso é muito grave. Aí, eu até anotei aqui um site que eu encontrei que é um mega curioso. Que eles fizeram um artigo falando, né? Sobre a questão dessa rede social também afetar a sua memória. E foi ali que eu levei um susto. Eu falei, pois é, tô chegando nesse nível. Até escrevi aqui para poder ler para vocês. Então, a ansiedade, eu tô lendo, tá, gente? O que tem lá no site Mega Curioso que eu vou deixar aqui. Ansiedade em maior produção aciona a amígdala cerebral, que é constante e intensa, te dá uma hiperatividade, né? E essa hiperatividade ela vai diminuir o funcionamento do seu córtex pré-frontal e assim causar o encolhimento do hipocampo, que é onde fica a memória de curto prazo, que depois ela vai se transformar em memória a longo prazo permanente. Então, o que aconteceu? Essa rede social ela estava me dando memórias a curto prazo, porque a informação ela é rápida,
agora, né, com essa função de acelerar, você não tenha paciência de ler os posts, ler os stories, você acelera para chegar só na conclusão daquilo que você quer ver, que é o resultado. Então a sua memória a longo prazo, ela não vai ser trabalhada, vai ficar raso. Isso também acontece muito quando a gente vai sair, né, para passear, para curtir. Quando a pessoa ela é viciada em querer postar as fotos, ela vai estar mais preocupada em registrar aquele momento na foto do que no seu próprio cérebro. Sabe quando você viaja para um lugar que você tem aquela sensação do barulho, você consegue vislumbrar o ambiente, bem aquele lembrança de um olfato que você sentiu na viagem, isso está cada vez menor, porque as memórias elas estão armazenadas aonde? Na nuvem do seu celular, na câmera e não no seu cérebro. Então quando você pensa, nossa, puxa, para que lugar mesmo que eu fui? Qual era mesmo o nome daquele lugar? O que eu fiz lá? Você começa a esquecer, porque você não fixou o seu visual, o seu paladar, o seu olfato, o seu ouvir naquele momento em que você estava, né? Para você guardar aquela memória a longo prazo. Então eu comecei a notar isso, que estava afetando. E, gente, eu fiquei chocada. Como vocês podem ver aqui, afeta o nosso hipocampo, que é onde fica armazenadas as memórias de longo prazo. Então isso é extremamente perigoso, né? Ainda mais com essa nova fase de que daqui a alguns anos o metaverso ele vai ser implantado. Eu mesmo, como eu vi os comentários esse dia de um rapaz, né? Eu excluí todas as minhas redes sociais e tô cogitando excluir o WhatsApp. Aí o menino embaixo, desse jeito você vai ficar invisível, ele colocou. A meta é essa. Literalmente eu tô nesse caminho, ficar invisível. Naquela série Black Mirror, pra quem já assistiu, você tem uma noção, né, do efeito vantagem e desvantagem da rede social. E tem algumas coisas ali que, se você for olhar, já estão acontecendo na nossa época. E a questão do metaverso é perigoso porque você começa a estar em estado de dissociativo, até anotei, estado de dissociativo, que é o quê? Você fica aprisionado por um momento, você fica como se você parasse no tempo, momentaneamente e fora da realidade. É basicamente isso que o metaverso vai trazer, né? É você entrar no universo que é irreal para você fugir da realidade. Lógico que a tecnologia tem seus benefícios, mas nesse caso aqui, vai ter gente que vai usar e vai ficar viciada, porque a dopamina, que ela é acionada, né? Que a dopamina, ela tá ligada com a substância do prazer. O que acontece quando a gente fica na rede social? Essa substância, ela é lançada, né? Então, por que você corre para abrir o celular de manhã assim que você acorda e não vai fazer outra coisa? Porque o seu cérebro te traz aquela lembrança de que tem algo prazeroso para você entrar. E aí quando você entra, passa uma, passa duas, passa três. É como se fosse um vício de uma droga. Então, quando eu decidi desinstalar, eu notei que eu fiquei mais produtiva. Gente, eu tinha procrastinação para ler a Bíblia do começo, né? Eu sempre quis ler primeiro o Antigo Testamento todinho. Eu nunca conseguia passar de números. Era impressionante. Chegava em números, eu desisti. Depois que eu parei, né? Eu fiz, na época, desinstalei por um tempo. Já tô em Salmos, gente. Já tô em Salmos, ou seja, eu estou lendo, coloquei em prática que eu queria ler. Já li mais de 12 livros, coisas que em um ano eu tava lendo 2 livros. Eu era uma pessoa que lia muito, sabe? Não é só ler por ler, é ler, entender. Eu escrevia muito, eu parei de escrever. Então vocês estão vendo que, né, aos poucos as nossas funções cognitivas elas vão ficando de lado. Isso é muito perigoso porque a gente tem que estar em constante, né, aprendizado, estimular o nosso cérebro, porque senão fica enfraquecido, porque ao longo da nossa vida nós vamos envelhecendo, o nosso corpo ele vai, né, ficando desacelerado, mais preguiçoso, então o estímulo ele tem que ser maior. E eu anotei algumas coisas pra gente falar, né? Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Deixa eu ver aqui. Eu anotei, gente, que como eu falei, né? Essa questão de esquecimento tem coisas que eu vou ter que anotar.
Aí tem, né, que eu falei sobre a mente enfraquecida, com isso a ansiedade, né? Agora, com esse negócio de acelerar, as pessoas vão querer mais e mais e mais a informação rápida e vão ter preguiça de, por exemplo, entrar num blog, ler um artigo, porque é muita informação, ela já quer chegar para a parte final do resultado. Ela não passa pelas etapas, então ela vai começar a ter o sentimento de falta de paciência, agressividade, perda do estado de realidade, né? E tristeza. Por que tristeza? Porque você começa a se comparar, né? Você começa a só ver a felicidade e não enxerga a sua própria realidade. Então você entra em transe, vê só coisas felizes e quando você olha para sua realidade, você quer voltar para a rede social porque você quer continuar sonhando, né? Com aquilo que você viu. Que entra a parte da saúde emocional, que é se comparar com o outro, né? Você tem um excesso de relações interpessoais, né? Você não tem mais aquele contato vivo, conversa com pessoas, porque quando você vai tirar para conversar, vocês também ficam ali só no celular. E o sentimento de frustração, porque você vê, né? Não tô generalizando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas você vê a falsa felicidade momentânea em um perfil, você traz isso para você de forma errada, porque o intuito da rede social era a gente trocar experiências e adquirir inspirações, você se inspirar para se tornar uma pessoa melhor, e tá sendo ao contrário. Você tá criando um sentimento de frustração porque você quer atingir aquele objetivo o mais rápido possível, você quer se tornar aquela pessoa que tá do outro lado, que você tá vendo. Então começa a te dar um sentimento de frustração porque você não consegue fazer, né, acontecer, porque você é muito procrastinador e logo você fica toda hora se auto-sabotando, né? O corpo perfeito, cardápios perfeitos, né? As pessoas estão sempre todo querendo postar um cardápio perfeito que ela tá comendo e você vê condições financeiras diferentes da sua, né? Então isso é muito, muito perigoso. Eu vou contar uma coisa sobre mim. Eu seguia um perfil de uma francesa e ela tinha feito um corte que pra ela ficou maravilhoso. O cabelo dela lisinho, ela fez um corte Chanel. E o que que essa criatura aqui fez? Eu tinha um cabelo bem grandão, fui no salão e queria aquele corte. Quero o corte dessa francesa. Saí de lá chorando, porque meu cabelo é cacheado, meu cabelo não é liso. Então logo eu ia ficar dependente de uma chapinha, de um secador ou daquelas escovas rotativas que eu cheguei a comprar e o meu cabelo não ficava perfeito. Eu entrei em transe de frustração, porque de tanto eu ver aquele perfil, eu queria trazer aquilo para minha vida, né? Eu queria aquele cabelo em mim. E na verdade eu não olhei para minha essência, eu não olhei para os meus valores, não olhei para minha imagem, né? E vi que o que ficava bom em mim seria um corte com base no meu tipo de cabelo. E aí até cogitei, olha, me auto-sabotando de querer fazer progressivo. Você já pensou nisso? Então, esse sentimento de tudo perfeito, ele não existe. Não tem por trás de certos perfis um meio de você descobrir as frustrações, as dificuldades que aquela pessoa passou para chegar ali, entendeu? Outra coisa também que é consumir a vida alheia. E isso não é só de amigos, familiares e de famosos também, aquelas pessoas viciadas em consumir a vida alheia daquelas pessoas. Isso também é prejudicial. Você pode se tornar uma pessoa fofoqueira, né? Porque você vai querer ficar sabendo da vida do outro para ficar repassando. Então você nunca vai ter conversas saudáveis e profundas com as pessoas. A sua conversa ela vai ser rasa. Você vai querer falar só sobre aquilo que você viu na rede social, porque é o que você mais consome, né? E a inveja também, porque todos nós temos que trabalhar para retirar, para minimizar. Então, esse fofoca e a inveja, ela é um gatilho que com o uso da rede social de forma incorreta, isso entra na sua vida, você começa a ter esse hábito de fazer isso. Principalmente a fofoca, se você curte sites de fofoca, essas coisas assim, sabe? Então, eu vou ler um versículo aqui que fala sobre a ansiedade, que fica em 1 Pedro 5:7. Vou abrir aqui e ler para vocês, para não ficar só nas minhas palavras, tá? 1 Pedro 5:7. Então, de 2 Pedro. Vamos lá.
que diz? No 1 Pedro 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando você estiver em transe de ansiedade, lembre-se, né, do seu Criador, coloque e deposite ele todos os seus sonhos, seus objetivos e tenha paciência. Nós precisamos trabalhar a paciência, né, porque senão a gente não faz nada, gente, porque ninguém que tá por trás daquela rede social que tá te mostrando aquela informação, ela fez de qualquer maneira, ela chegou lá de qualquer jeito. Teve uma luta por trás, né? Então a gente precisa trabalhar a nossa paciência e lançar a nossa ansiedade em Deus. Filipenses 4, do versículo 6 ao 8. Eu vou ler para vocês também, tá? Ele vai falar sobre fofoca, que é muito importante a gente falar isso. Deixa eu só abrir aqui, gente. Voltei. Filipenses 4, do 6 ao 8. O que diz? Peraí que eu voltei. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e em ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Ou seja, Ele vai guardar o seu coração, onde a gente armazena o sentimento, e a nossa mente, a nossa saúde mental. Isso aqui é sobre a ansiedade, tá? Agora sim eu vou falar sobre a fofoca. Que aí fica em Êxodo, tá, gente? Êxodo 23, versículo 1. Que diz: ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Por que eu digo isso? Porque vamos se dizer que você tem lá as pessoas do seu trabalho nas redes sociais e você viu algo e comentou algo. Logo, isso vai gerar uma contenda, porque você vai declarar falsas declarações, né, que você não sabe, porque hoje em dia você dizer algo e não ter prova é calúnia. Então tenha cuidado com o que você fala, né, do outro. Isso serve em âmbito familiar e das redes sociais. Você ir lá fazer aquele comentário maldoso, julgando, fazendo falsos testemunhos contra aquela pessoa, sendo que você não tem prova daquilo que você tá falando. Isso é uma fofoca. E tá dizendo aqui, Êxodo 23, o versículo 1. Ninguém faça declarações falsas. E pior, não seja cúmplice daquele que está fazendo, sendo testemunha mal intencionada. E aí, nós vamos ler agora Provérbios 13, 3. Vamos lá. Provérbios 13, 3. Que diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando, né? Então procure não ficar em conversas de fofoca. Outra coisa, o filtro, né? A gente tem mania de colocar filtros com o embasamento da falsa felicidade dessas pessoas, né? Felicidade excessiva, né? O que quer dizer esse filtro? É a felicidade excessiva. Então, ali contém muito filtro de felicidade e você não consegue fazer um alinhamento do que seja real do que é irreal, que dá pra perceber, gente. E consumir a vida alheia, tomar cuidado, né? Para que você não se torne uma pessoa que vá se comparar, porque essa questão de consumir a vida entra a comparação, que é um gatilho. Quando você se compara, você se quebra a sua autoestima. O que quer dizer autoestima? Estima em si. Não, auto em si e estima de si mesmo, ou seja, você se conhece, você aprecia a sua essência, as suas qualidades, né? Então, o autoconhecimento é importante. Quando a pessoa ela não se conhece, ela cai nesse tipo de gatilho, né? De se comparar demais, de não gostar de si mesmo, só gostar do que tá vendo no outro. Isso influencia as suas escolhas na questão de vestimenta, nos lugares que você vai, o jeito que você se comporta. Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento, para que você não caia nos gatilhos, né? De quebrar a sua autoestima para tentar se tornar ou se parecer com o outro. Você ser uma pessoa
fofoqueira, você entrar na malha da inveja, porque você vai querer o que o outro tem, mas você não vai querer lutar, você vai querer entrar de uma forma mais rasa. Não tô generalizando, tá, gente? Mas é o que eu vejo, né? De exemplo de certas pessoas. Eu conheço uma pessoa em que ela segue um perfil, mas o intuito dela seguir esse perfil é apenas consumismo, né? Tudo que essa pessoa X posta, ela vai lá, gasta o dinheiro que ela não tem pra montar aquele look, pra postar a foto. E ela tá em constante transe, briga com ela mesma de ela querer pôr na rede social. Ela quer o tempo todo mostrar o que ela come, mostrar onde ela vai, mostrar que ela tá consumindo produtos de blogueirinha pra atingir o público. Porque ela quer tornar o perfil dela para que as pessoas venham, conheçam o universo dela. Isso não é ruim, tá, gente? Tô falando que é quando você quer uma coisa, mas você precisa se transformar em outra para conseguir aquilo, não de forma natural, né? Me mostra aqui, mostra a minha realidade. Lógico que nem tudo a gente filtra, né? Nem tudo a gente mostra. Mas é um vídeo simples. Eu não tô querendo vender nada, não tô querendo mostrar nada para influenciar as outras pessoas. Eu estou conversando com vocês sobre um tema, né, e refletindo, né, até onde isso vai nos levar. É diferente daquela pessoa que consome demais esse tipo de coisa, torna a sua vida irreal e quer levar isso adiante, né? Isso aí já é prejudicial, porque se ela não tiver um retorno, ela vai cair na frustração, porque ela vai achar que ela não tá fazendo direito, ela vai começar a se auto-sabotar. De que forma? Vamos, por exemplo, você viu lá uma famosa que comprou um sapato, né? E aí você quer muito aquele sapato também da blogueirinha. O que que você vai fazer? Você não tem condição no momento, o dinheiro que você tem é para outra finalidade, você vai se auto-sabotar. Você vai pegar o cartão de crédito, você vai ir na loja, não interessa o valor, você vai comprar. Isso desencadeou uma dívida que você não deveria ter feito, você gastou um valor que não está dentro da sua condição e você vai adquirir algo que talvez você nem vai usar. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar com isso? A mesma coisa do meu cabelo. Eu fui no salão, cortei o cabelo, a pessoa poderia, né, ter me orientado, mas, né, eu queria, né, a pessoa tá ali, ela vai receber o dinheiro dela, né, e aí eu cortei o cabelo e fiquei frustrada, porque não era o corte que se adequava ao meu estilo, ficou extremamente curto, meu cabelo é extremamente cacheado, e ainda gastei dinheiro com uma escova rotativa que tá aí parada, que eu não uso. Então vocês estão vendo aonde isso vai chegar? E quando você tem o autoconhecimento, você faz uma análise de si mesmo. Eu preciso desse item que está sendo mostrado para mim? Preciso disso na minha vida? Quais são os benefícios que isso a longo prazo vai me trazer, né? Então a gente começa a filtrar quando a gente tem esse autoconhecimento de nós mesmos. A gente não deixa qualquer coisa desse tipo nos afetar. Então é isso, gente. Era mais uma conversa que eu queria ter com vocês sobre as redes sociais, do porquê que eu não tô mais usando, quais foram as informações que eu notei, os gatilhos que estavam entrando, né, na minha vida, para eliminá-los. E, gente, isso é um constante aprendizado e isso é dia após dia que você vai trabalhando. Não é da noite pro dia que você vai despertar e vai mudar, não. São pequenas coisas que você vai vendo, você vai juntando, você vai praticar o exercício de ficar um tempo sem, aí você vai analisar o sentimento de gatilho que você tinha, se ele passou. Quando você voltar, você vai filtrar, porque a rede social ela é para ser usada de forma saudável. Quando chegar nesse nível aqui, é um alerta para você. Bom, eu espero que vocês gostem. Se você gostou desse vídeo, curta, né, para que esse vídeo alcance mais pessoas. Comente aqui embaixo o que você achou, tá? Eu leio todos os comentários, eu fico muito feliz quando vocês interagem comigo, porque eu entendo que eu não estou falando aqui sozinha, e sim tenho vocês, né, pra gente poder dialogar, tá bom? E de forma alguma, esse vídeo é para atacar, denigrir alguém. É apenas uma reflexão do meu ponto de vista da rede social, do que ela afetou para mim. Pode ser diferente para você e não tem problema. Comente aqui de forma educada com os nossos colegas aqui da plataforma
e para comigo, tá bom, gente? Porque a sua opinião, ela é diferente da minha, nem tudo você vai concordar comigo, mas ela tem que ser feita de forma educada, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, esse é o vídeo de hoje, e até o próximo vídeo.